boa noite. Nós vamos prosseguir hoje com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. Nós já estamos terminando, né? E hoje o tema são a prece que nós dedicamos às pessoas a quem tivemos afeição. Oi, não está funcionando? Foi semana passada, hoje é pelas almas sofredoras. Ah, tá. Hoje nós vamos então falar sobre as preces pelas almas sofredoras que pedem preces, né? Bom, os mentores começam falando conosco aqui o seguinte, que para compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, é preciso se informar quanto ao seu modo de ação que está explicado. Aquele que está compenetrado dessa verdade, ora com mais fervor, pela certeza de não orar em vão. Almas sofredoras, né? As almas sofredoras, no entendimento aqui, são todos os espíritos que estão desencarnados e que estão passando por um sofrimento, estão incomodados, estão ainda num processo de sofrimento, de adaptação, consequências da própria vida que eles tiveram aqui na Terra. A grande maioria de nós não estamos isentos de estarmos do outro lado sofrendo, porque vai depender muito do nosso preparo, né? De que preparo que nós tivemos para a morte que não existe, porque a morte ela é apenas uma passagem, né, de uma situação para outra, a situação verdadeira do espírito na vida espiritual. Agora, essa passagem, ela ocorre para a maioria de nós com certo sofrimento. E além disso, muitos de nós também, dependendo das nossas escolhas, da nossa conduta aqui enquanto encarnados, quando passamos para o lado da vida espiritual, nós vamos estar numa situação ainda de sofrimento. Muitos necessitados da prece daqueles que ficaram. Agora, como que nós vamos orar pelos sofredores se nós não entendermos o processo da prece, né? Como que a prece pode ser efetiva, ter uma eficácia? Porque se nós não acreditarmos, não vai ser pelo número de palavras, né? Pela quantidade de preces que nós podemos dedicar às pessoas, aos espíritos, irmãos e irmãs sofredores. Mas a prece, ela tem que ser, acima de tudo, sentida, né? E nós temos que acreditar naquilo que estamos desejando àqueles que estão necessitando. E é muito simples, né? Mas nós vimos na semana passada que a prece para as pessoas queridas, né? Para as pessoas queridas. E é claro que as pessoas queridas que partem para o outro plano são especiais para nós, porque elas estão ligadas a nós por laços afetivos, por laços de afinidades. E a gente viu o quanto é importante que a gente ore por elas, mas a oração de otimismo, compreendendo que Deus não faz nada errado, não existe erro na providência divina. E nós temos que aceitar. Aí o problema é nosso se não aceitarmos, porque todos nós um dia voltaremos à pátria espiritual. Agora, o problema está aqui nas almas sofredoras que pedem preces, né? Muitas dessas almas sofredoras, nós aqui, por exemplo, numa casa espírita, como nós estamos aqui reunidos, né? Uma das finalidades
da casa espírita é auxiliar os espíritos sofredores, os espíritos que desencarnaram e que estão do outro lado da vida passando por sofrimentos de originários assim das mais diversas possibilidades, porque os espíritos, o sofrimento, ele é decorrente do quê? De escolhas que nós fazemos, né? Não existe o sofrimento imposto, né? Nenhum sofrimento é imposto a nós. Todo sofrimento, ele decorre da nossa escolha, da nossa visão. Eu escolho ver o mundo de tal forma, eu escolho reagir a situações de tal forma, certo? Então, nós sempre estamos escolhendo como agir, né? E como, enfim, e para isso a gente tem, justamente estamos aqui, estudamos o Evangelho do Cristo, porque ele mostra para nós o melhor caminho para nos orientarmos nas nossas escolhas, para que a gente se oriente nas nossas escolhas, né? Na prática é isso, é simples assim. Porém, o que é simples para nós, seres complexos que somos, vira muito complexo. E quando ele fala aqui, a ação da prece, né, vai depender da forma como nós dirigimos essa prece, ele recomenda, então, que a gente volte aqui no capítulo 27, que a gente teve oportunidade de falar com vocês não faz muito tempo, né? E aí, no capítulo 27, né, no item 9, é justamente o quê? O que se fala aqui? A ação da prece, transmissão do pensamento, né? Porque a prece é um ato de transmissão do pensamento, né? E este pensamento, ele vai estar carregado do quê? Das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? Então, o nosso pensamento, ele vai ter exatamente esse tom, o tom do que nós estamos sentindo, do que nós estamos, do que nos emociona na hora de dirigirmos uma prece. E esse pensamento, a prece, é o veículo de transmissão, porque pela nossa vontade nós dirigimos este pensamento, né? E este pensamento vai ter acolhida por parte daquele que recebe. E aí eu marquei alguns pontos aqui. Por exemplo, no item 10, que ele faz assim, que ele fala: o Espiritismo faz compreender a ação da prece explicando o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, sobre a terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado, ou de desencarnado a encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica de um para o outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Então, antes de tudo, né, ao dirigirmos uma prece, nós temos que estar convictos deste movimento, né, dessa ação, desta física que envolve, né, é toda uma física relacionada a essa transmissão do pensamento. Nós temos que ter essa certeza, porque a energia da corrente, né, a energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade, né? Então, quando nós fazemos uma prece anuada, assim, pouca força tem. Essa corrente, ela é tênue, capaz de nem chegar no outro, de tão fraquinha que vai ser. Percebe? Então, quanto mais
compenetrados nós estivermos e mais vontade a gente colocar naquele pensamento, aí nós vamos alcançar êxito com a prece, porque ela vai chegar para quem precisa, porque quem precisa vai entrar em sintonia com aquela prece, porque aquela prece ela funciona como um alimento para aquele que está recebendo. E ele se conecta, porque assim como a gente busca o alimento quando estamos com fome, o sofredor busca o consolo, ele busca respostas para os seus questionamentos, ele busca alívio para a sua dor. É automático isso. Então, automaticamente, ele vai se conectar. E quanto mais vigor nós colocarmos na prece, convictos de que a prece, ela tem a sua eficácia sim, mais nós estaremos ajudando a quem precisa. Né? E aí, pela prece, o homem chama a si o concurso dos bons espíritos, né? Que vem sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Então, aí tem essa questão que é bem importante. Nós estamos, no ato de fazer uma prece aos espíritos sofredores, não pensemos nós que estamos ali sozinhos, né? Por quê? A gente sabe que nós vivemos num condomínio espiritual, né? Então, na medida em que nós nos colocamos em conexão com o Altíssimo, e colocamos nosso sentimento, a nossa vontade de ajudar, outras mentes se ligarão à nossa, e aquela prece, ela vai ganhar uma força que a gente não tem nem ideia. A gente não faz ideia. O ato da prece é muito importante e a gente não faz ideia. Às vezes, eu li um livro outro dia, se não me engano é do Dr. Inácio mesmo, que ele desencarnou, ele está do outro lado e ele se encontra com a mãe dele do outro lado, né? Era uma velhinha que morava, não sei se era vizinha dele ou nos fundos da casa dele, durante a vida. E ela passava todo dia de manhã para falar, bom dia, filho, não sei o quê. E ele, bom dia, ele todo atarantado, né? Ai, bom dia, não sei o quê. Aí ele falou, mas ele não falou. Mas a sua mãe estava numa situação espiritual bem interessante, bem evoluída, assim, né? Aí ele pensou, mas a minha mãe era tão velhinha, né? Ela ficava naquela vidinha dela, não fazia... Aí ela falou assim, filho, eu trabalhava muito, se você quiser saber. Eu trabalhava com o pensamento, né? Então, para a gente ter... Eu trabalhava com o pensamento, meu filho. Eu trabalhava muito. Ela adivinhou o que ele ia perguntar, né? Então, para a gente saber como tem força, né? Como tem poder quando nós colocamos a nossa vontade, a nossa emoção, o nosso sentimento, porque aquela prece, ela vai se multiplicar. E numa casa, por exemplo, igual a essa, em que nós, no momento de uma prece de início, uma prece da finalização, ou lá nos trabalhos durante a prece, ou aqui no passe, são vários, né? Pedindo, se conectando. Tenham certeza de que toda essa energia, ela é direcionada, ela é aproveitada, percebe? Às vezes a gente faz corpo mole, não quer vir no centro, né? Hoje eu tô com uma dorzinha, acordei meio com tosse, mas eu vou lá para fazer o quê? Meu Deus! E leve engano, gente, porque a espiritualidade aproveita o máximo de nós. A gente tem uma ideia errada, né? A gente acha que só está fazendo alguma coisa se a gente estiver carregando alguma coisa no ombro, se estiver fazendo e tal. É importante, nós precisamos estar dedicando o nosso tempo, a nossa força de trabalho, nem que seja um pouquinho assim para o semelhante. Mas e aqui?
a gente está dedicando para quem? Né? Os nossos pensamentos. Como nós estamos direcionando nossos pensamentos? Quantas vezes por dia nós lembramos que pode existir alguém sofrendo e pedirmos por essa pessoa, tanto encarnada como desencarnada? Né? Quantas vezes? Né? Então a gente tem que fazer esse questionamento, né? Porque o pensamento é energia. Será que a gente não está jogando fora essa energia? Né? São perguntas que a gente tem que fazer para nós. E quantos espíritos, se nós, sabendo que a população no mundo espiritual, nas várias dimensões, isso espírito derivado da Terra, hein? São 3 vezes maior. Vocês imaginem nessa 3 vezes maior a quantidade que tem de almas sofredoras, de espíritos sofredores. Entendeu? Que ainda não acordaram, espíritos que estão rebeldes e carregam o sofrimento atroz, porque eles se rebelam contra Deus, contra tudo, né? Não deixam de ser sofredores. Né? Espíritos que desencarnaram em condições revoltosas, por conta de pendengas materiais, né? A não aceitação de doença, né? Que ele pode ter desencarnado devido a uma doença e não aceitou. Enfim, são muitos motivos. E nós não sabemos quantas vezes nós tivemos nessa posição. E como foi benéfico, uma réstia de prece que nos chegou. Então, aí, uma das preces aqui diz o seguinte: Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, notadamente sobre a alma de fulano. Bons espíritos para os quais o bem é a única ocupação. Intercedei comigo pelo seu alívio. Fazei brilhar aos seus olhos um raio de esperança e que a divina luz os esclareça sobre as imperfeições que os afastam da morada dos felizes. Abri seu coração ao arrependimento e ao desejo de se depurar para apressar o seu adiantamento. Fazei-os compreender que, pelos seus esforços, eles podem abreviar o tempo das suas provas. Que Deus, em sua bondade, lhes dê a força de perseverar em suas boas resoluções. Possam estas palavras benevolentes abrandar as suas penas, em lhes mostrando que há na terra seres que sabem deles se compadecer e que desejam a sua felicidade. Agora, vocês imaginam alguém que desencarna só tendo na terra inimigos, né? Alguém amaldiçoado, que quando desencarna, a grande maioria fala graças, estamos livres. Imagina a situação desses espíritos, né? O quanto é importante mesmo a gente dedicar um pouco de nós para esses espíritos, que às vezes a gente nem conhece direito, ou até conhecemos, muitas vezes são figuras públicas, né, que desencarnam, mal tem os parentes para fazer uma missa de 7 no dia, né, cheios de débitos, cheios de desenganos, né? Então imagine uma situação dessa. E qual é o nosso papel de espírita, sabendo dessa verdade? É também sairmos e blasfemarmos e também falar graças a Deus que o fulano se foi? Não. O espírita nunca deve ter essa posição, porque nós sabemos que não existe o se livrar do fulano. Não existe isso.
Porque a vida é eterna, há uma continuidade. E esta criatura um dia voltará. Não se sabe quando e como, mas ela voltará. Porque nós não podemos emitir, então, vibrações positivas para este irmão ou irmã mal querido que desencarnou. Porque ele vai se deparar do outro lado com situações muito difíceis. Mesmo que ele se ache e se enturme, né, com os rebelados, esta não é uma situação confortável para nenhum espírito. Né? Então, a gente tem, nós espíritas temos que ter essa posição. Nós não podemos ir no vai da valsa da maioria, né? Porque não acreditam numa vida futura, numa vida de continuidade. Os que acreditam numa vida eterna, acreditam numa vida eterna, assim, que não tem explicação, meio falaciosa, do tipo, ou você tem um paraíso, ou você tem um sofrimento eterno, ou você tem... Enfim, e a gente sabe que não é nada disso. Ninguém está condenado, né? Então, por isso que é importante. A outra prece que eles sugerem aqui, ela fala o seguinte: nós vos pedimos, Senhor, derramar sobre todos aqueles que sofrem, seja no espaço como espíritos errantes, seja entre nós como espíritos encarnados, as graças do vosso amor e da vossa misericórdia. Apiedai-vos das nossas fraquezas, falíveis vos fizestes, mas nos deste a força de resistir ao mal e vencê-lo. Que a vossa misericórdia se estenda sobre todos aqueles que não puderam resistir aos seus maus pendores, e então ainda arrastados para o mau caminho, que vossos bons espíritos envolvam para o mau caminho, envolvam, que a vossa luz brilhe aos seus olhos, e que, atraídos pelo seu calor vivificante, eles venham se prosternar aos vossos pés, humildes, arrependidos e submissos. Nós os pedimos igualmente, Pai de misericórdia, por aqueles dos nossos irmãos, que não tiveram a força de suportar as suas provas terrestres. Vós nos deste um fardo a carregar, Senhor, e não devemos depô-lo senão aos vossos pés. Mas a nossa fraqueza é grande e a coragem nos falta, às vezes no caminho. Tende piedade destes servidores indolentes que abandonaram a obra antes da hora. Que a vossa justiça os poupe e permita aos vossos bons espíritos lhes trazer o alívio, as consolações e a esperança do futuro. O caminho do perdão é fortificante para a alma, e sustentados por essa esperança, eles aurirão forças da grandeza mesma de suas faltas e de seus sofrimentos, para resgatar o seu passado e se preparar para conquistar o futuro. Veja bem que nessa segunda prece, nós nos encaixamos perfeitamente, né? Porque é uma prece que, embora seja dedicada às almas sofredoras que pedem preces, nós todos, nessa prece, nos colocamos nessa mesma situação, com as mesmas possibilidades de errar, né? Porque nós realmente estamos todos no mesmo barco, num processo evolutivo lento, né? Essa lentidão deve-se às nossas escolhas até então, à utilização errada do livre-arbítrio,
e, portanto, nós também carecemos de sustentação. Então, na medida em que nós elevamos a prece aos espíritos desencarnados, sofredores, nós também estamos olhando para nós, porque um dia nós também estaremos desencarnados. E como nós estaremos do outro lado? Né? Como que nós estaremos? Porque não adianta nós nos enganarmos, né? Nós temos que ser fiéis a nós mesmos. Nós temos que nos autoconhecer. Perfeito a gente não é. Mas também não adianta a gente ficar batendo no peito, minha culpa, minha máxima culpa. Essa posição, essa atitude também é errada, certo? De nada alivia, não colabora com a nossa evolução. Mas o que nós podemos fazer efetivamente? O que nós podemos fazer efetivamente? Pequenas e constantes melhorias na nossa vida. Né? Porque a gente fala de reforma íntima, educação da alma, mas tudo isso é um processo. A gente tem que ter paciência conosco, né? Perceber as nossas fraquezas maiores. Não precisamos nos martirizarmos por isso, porque já começa que se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Então, portanto, se nós todos estamos aqui, todos nós temos as nossas fraquezas e nós temos que conhecê-las. E como que a gente muda? São pequenas e constantes melhorias. Então, a gente tem que contabilizar, sim, os nossos avanços. Né? A gente tem que reconhecer onde a gente avançou. A gente tem que agradecer quando nós alcançamos uma coisinha que seja. Por exemplo, eu era muito ciumenta, entendeu? Ou seja, por causa do ciúme, eu não tinha sossego, a gente sabe disso, e detecta isso. E a gente vai acompanhando o nosso ser, nos dedicando a corrigir aquele problema, e de repente um dia a gente vê que lida com as situações sem o ciúme. É motivo de alegria. Um exemplo. Eu não sou muito ganancioso. Na verdade eu não sei dividir as coisas. Eu escondo, né? Eu escondo as coisas porque eu não quero dividir, eu não quero compartilhar. E a gente sabe que é assim. Não precisa ninguém falar para nós. Então a gente vai trabalhando aquele aspecto, constantes melhorias, um pouquinho por vez, é no dia a dia, é no minuto a minuto, certo? É assim que a gente cresce. Nós temos que ter essa paciência. E e nos prepararmos, sim, para o desencarne. Não é que eu vou viver essa vida, estou me preparando para a morte. Não é isso. Mas nos preparando para a volta, né? A volta, onde nós não vamos ter que sair daqui como chegamos, sem mala nenhuma, né? Mas aqui dentro, eu posso estar levando boas coisas. Eu posso me encontrar mais leve do outro lado, certo? Então, esse trabalho, aqui nessa segunda prece deixa bem claro, a gente tem que fazer, porque na medida que a gente ora por alguém que está precisando, a gente tem que se colocar no lugar de que um dia estaremos nós os necessitados. E quantas vezes não fomos nós os mais necessitados quando estávamos do outro lado? Né? Então a gente tem que fazer esse balanço e eu gosto muito assim de pensar o seguinte, na casa espírita, então nós temos os trabalhos aqui, né, de desobsessão, de desenvolvimento mediúnico, em que 99,9% dos irmãos que se comunicam são sofredores. De alguma forma eles são sofredores, né? E nós, médiuns,
a gente vem para cá e damos a passividade, né? Outros vão dar os passos, outros vão receber a inspiração para orientar esses espíritos que estão necessitados. E nós oramos por eles, mas fiquem, o médium tem que ser o mais humilde dos humildes. Não pensemos nós que ao sentar naquela mesa, que ao dar comunicação a um espírito em sofrimento, sejamos nós melhores do que eles, né? Então já começa daí. Eu acho que para nós médios isso tem que ficar cristalino, porque senão a nossa prece não vai ter eficácia, ela vai estar eivada de orgulho. Ah, eu oro por você, né, mas porque eu estou numa situação, né, assim, eu estou melhor, então eu oro por você. Não é assim. Essa segunda prece deixa bem claro isso daqui, essa questão. Nós estamos nos ajudando mutuamente, né? Porque por meio da mediunidade nós aprendemos a nos disciplinar, a usar uma faculdade para o bem sem ver a quem, né? Porque quando a gente dá comunicação, a gente não está vendo exatamente a cara do outro, né? A gente não fica, eu não sei, se alguém fica escolhendo é outra coisa, que não devia. Mas a gente dá a comunicação e o espírito se comunica, né? Por meio do médium, dá o seu recado, ouve o que tem que ouvir, certo? Mas, em momento algum, a gente pode supor que estejamos numa situação privilegiada com relação a ele, né? Nós não somos nada diferente deles. Quantas e quantas vezes nós também não fomos necessitados? E a mediunidade, ela é sim uma oportunidade de trabalharmos. Ela é uma das ferramentas de nós promovermos esta constante melhoria. Ah, eu vou na terça-feira, me dedico ali. Façamos com o nosso amor. Vamos dar o nosso melhor nessa hora. Entendeu? Sem presunção, sem orgulho. Vamos nos doar. Uma coisinha, né? Vamos aprender, porque quando a gente ouve necessitado, muitas vezes a gente se acha, né? Se encontra exatamente do jeito que ele está pensando. Não sei se vai acontecer isso com vocês. Já aconteceu comigo. Entendeu? Então você está dando uma comunicação, mas tudo que o Espírito está falando, para a gente às vezes soa bem familiar, porque no fundinho a gente pensou como ele ou ainda pensa como ele algum dia. Então, a gente tem que aprender, né? Aprender, aprendiz. Nós todos aqui somos aprendizes do Evangelho. E aprendiz do Evangelho também é praticar a mediunidade na simplicidade da Igreja do Caminho, né? Que ajudava muitos. Pedro, Tiago. Então a gente tem que ter isso como um norte na nossa vida, tá? Gente, muito obrigada. Até a próxima semana, tá?